tomada de decisão nos países da América Latina. Deu certo. Obrigada. Começo com um slide que nós discutimos no ano passado, no evento do ano passado. Então, a gente sabe que, na perspectiva da avaliação das tecnologias de saúde, a maioria dos tratamentos para doenças raras tem uma visão desafiadora, né, quando a gente fala no processo de ATS, no processo tradicional de ATS. Né. O primeiro grande desafio é em relação ao custo. Né. A gente sabe que a maioria dos tratamentos para doença rara, eles têm um custo elevado, são medicamentos inovadores que exigem investimento em inovação, e isso gera um impacto orçamentário relevante para o sistema de saúde. Além disso, a gente sabe que as evidências, muitas vezes, estão em estágios iniciais, e isso gera fortes questionamentos das agências de ATS. E, consequentemente, também, em relação ao custo e em questão do desafio das evidências, isso gera uma relação de custo-efetividade que nem sempre ela é adequada na perspectiva do pagador de saúde. E, além disso, muito se discute no ambiente de doenças raras também a importância do acesso ao diagnóstico. E, consequentemente, com a melhoria do acesso ao diagnóstico, a gente vai ter mais pacientes entrando no sistema. E isso é esperado, mas na perspectiva de ATS, principalmente nos estudos de impacto orçamentário, isso pode ser desafiador para o sistema. Em contrapartida, a gente vê iniciativas, né, e uma delas são as discussões da ISPOR, que é uma sociedade que estuda, então, as avaliações de tecnologias de saúde, inclusive nos contextos metodológicos, e a gente, quando olha, né, as principais tendências da ISPOR, a gente vê, pelo menos, assim, olhando rapidamente, que 3 têm muitas relações com a centralidade no paciente, em trazer o paciente para o centro da discussão e como as informações que vêm dos pacientes, elas são relevantes nesse processo de avaliação de tecnologias de saúde. Então, aqui eu destaquei 3, né? Quando a gente fala em equidade, a gente está trazendo o paciente para dentro do sistema, os indicadores sociais de saúde são muito relevantes, a gente sabe que temos países de grandes inequidades, de grandes diferenças, colocado aqui pelos gestores que estavam na mesa anterior, e que isso é um desafio de fazer chegar a política até o paciente. A gente tem as questões de discussão de valor, né? E a gente sabe que o seu conceito de valor de saúde está relacionado à centralidade no paciente. Então, como é que a gente traz isso, né, que é relevante, é importante de uma forma prática? Então, a gente sabe, isso já vem sendo discutido ao longo de alguns anos, que é importante colocar o paciente, a percepção, a perspectiva do paciente no centro do cuidado com as pesquisas em saúde. Só no ano passado, na ISPOR, foram 8 sessões dedicadas a essas discussões, né? Desde discussões que envolvem engajamento e os desafios de se fazer isso de uma forma prática, como, por exemplo, né, a gente vê a necessidade de treinar, de capacitar os pacientes para eles conseguirem, de fato, estarem dentro do sistema de saúde, e também as questões metodológicas, que foi colocado aqui, né? Os desafios metodológicos para a gente fazer isso de uma forma que seja olhado pelo tomador de decisão e que faça parte da tomada de decisão. Então, aqui a gente destaca algumas iniciativas, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, né? E existe um guideline muito interessante, que foi alvo de bastante discussão, que é o desenvolvimento de medicamentos focados no paciente, onde ele traz, então, algumas diretrizes metodológicas para ajudar fornecedores, pesquisadores em saúde, pacientes, a coletar informações de uma forma relevante, gerar informação relevante e trazer essa informação para a tomada de decisão. Pensando na perspectiva da América Latina, né, a gente percebe um avanço extremamente relevante, extremamente importante, onde já existem informações que são compartilhadas pelos pacientes com as agências de ATS. Então, aqui a gente tem alguns manuais de participação, né, dos países da América Latina, Argentina, Colômbia, Chile, e as principais informações solicitadas são referentes à experiência do paciente em relação ao manejo da doença, aos seus cuidados em saúde,
a experiência dos cuidadores de saúde e da experiência dentro do sistema, não só o tratamento, mas toda a sua jornada de cuidado, os benefícios de um tratamento e sua magnitude de efeitos percebidos pelo paciente, e aceitabilidade e preferência em algumas situações, como, por exemplo, comodidade posológica e vias de administração. No país, o Brasil também é um destaque importante e relevante entre os países da América Latina. Então, nós temos tanto as audiências públicas quanto as consultas públicas, que são um espaço democrático para a participação, e a gente vê uma iniciativa bem importante da Conitec, onde ela vem fazendo estudos de percepção de evidência qualitativa, né, e ela vem publicando isso dentro do seu site. Então, nós temos estudos de percepção já vinculados a algumas doenças, e isso, de fato, é um grande avanço. Mesmo assim, esses estudos são discutidos, são debatidos, temos o paciente testemunho, mas, na hora de tomar a decisão, não é a evidência de grande destaque, né? E por que isso acontece? Por uma série de razões, não existe um motivo único, né? Aqui a gente compilou alguns, então a gente vê que o impacto do uso da evidência dos estudos de preferência, ele ainda não é claro, existe uma insegurança de tomar decisão baseado nesses estudos de preferência. Falta conhecimento técnico na condução de estudos de preferência de paciente. Estudos de preferência não são uma survey, né? Os dados de estudos de preferência, eles são considerados, ou existe a impressão que talvez eles sejam menos relevantes do que os desfechos de saúde dos ensaios clínicos randomizados. E muito importante é que as nossas agências de ATS da América Latina, de forma geral, eles não têm guidelines. E daí, muitos dos estudos executados, eles são feitos às cegas, a gente não sabe se eles vão ser considerados pelo tomador de decisão, né? E como é que a gente constrói esse tipo de estudos? E, não menos importante, a necessidade, e por isso que eu falo que é tão importante esse evento, da capacitação dos pacientes para conseguirem, conseguir elaborar esse tipo de estudo. Então, um dos métodos, né, para trazer o paciente na sua centralidade são os estudos de preferência. Eles são estudos que visam avaliar, então, efeitos de desagibilidade ou aceitabilidade relativa dos pacientes em relação ao cuidado de saúde, em relação aos seus atributos de tratamento, e eles são relevantes porque a gente sabe que são os pacientes que estão na melhor posição para definir suas preferências em relação aos cuidados de saúde, né? Eles têm a capacidade de fornecer dados sobre benefícios e danos percebidos em relação ao cuidado de saúde ou em relação ao tratamento. E os reguladores e as agências estão cada vez mais sensíveis para isso. Eles sabem que é importante, né? Então, esses tipos de estudos, eles vêm ganhando cada vez mais espaço dentro das agências reguladoras e das agências de ATS. E a gente pode usar esse tipo de estudo, por exemplo, para medir qual tipo de terapia ou atributos de uma determinada tecnologia terapêutica ou diagnóstica um paciente pode preferir, e ele pode ser usado tanto para decisões de avaliação de tecnologias de saúde, mas também decisões de médicos, decisões dos próprios pacientes em relação ao seu tratamento. E eles têm a capacidade, então, de gerar evidências sobre o ciclo de vida de um produto. Aqui a gente coloca, né, os tipos de experiência do paciente, os estudos de preferência são um deles, né, e como falou na palestra anterior, eles podem ser qualitativos, quantitativos ou mistos, mas eles realmente trazem insights muito importantes em relação ao ciclo de vida de um produto, né. E o que a gente pode estar pesquisando? Primeiro, é muito falado, né, em questão de valor em saúde, atendimento centrado no paciente, a jornada centrada no paciente, o cuidado centrado no paciente, e vem se discutindo, então, dentro das agências reguladoras, que estudos de preferência, eles têm sido considerados uma metodologia centrada, de fato, no paciente e que pode levar a uma melhoria da sua jornada de cuidado, né? Então, a gente faz pesquisa tentando entender quais são os fatores que os pacientes consideram relevantes para tomar uma decisão referente a um tratamento de saúde, quais são os riscos e custos que há disposição a pagar,
que há disposição a assumir em relação ao tratamento e seus benefícios, e quais os resultados de saúde que são importantes. Quais são os principais desfechos que têm um impacto na rotina do paciente em relação ao seu cuidado. Eles podem ser úteis, por exemplo, quando um produto tem perfis de eficácia e segurança semelhantes aos tratamentos já existentes, mas o valor percebido pelo paciente ele é um diferencial. Por exemplo, eles preferem uma cápsula oral, um tratamento domiciliar, eles preferem uma injeção. Quando um produto ele demonstra um claro benefício clínico, mas apresenta um risco maior de efeito adverso, um efeito colateral que não é esperado. Quando um tratamento representa um risco ou ele é invasivo, o que o paciente prefere? E quando as opiniões dos pacientes sobre os benefícios, eles variam dentro de subpopulações. Esse tipo de informação, ele pode ser usada por todo o ciclo de vida do produto, desde o desenvolvimento estratégico, aprovações regulatórias, decisões de incorporação e reembolso e também decisões de prescrição. E eles podem ser aplicados de várias formas, também não é a intenção, ficar colocando aqui, mas principalmente, ele tem uma grande função que é complementar às evidências clínicas. Então, estudos de preferência, ele pode ser usado e deve ser usado como uma informação de apoio para complementar evidências clínicas durante uma avaliação de tecnologias de saúde. Não é a intenção criar inputs para colocar nos modelos, mas sim ser suporte adicional na relação das evidências e também guiar uma tomada de decisão mais justa e equitativa para a sociedade. Obrigada.